dia, boa tarde, independentemente do seu fuso horário. Sinta-se bem-vindo a mais um programa do Sem Preconceitos. Eu admito que eu sou aleijado. Eu sou aleijado. Aleijado é tipo um título. É professor. Professor é um título, mas eu tenho um nome. Preconceito normalmente é a caracterização que a sociedade impõe ou incute na sua mente. Somos todos iguais perante a lei. Eu sou mesmo aleijado, mas sou capaz. Aleijado que faz aquilo e o físico não faz. Cada um de nós tem uma deficiência, mesmo não física, mas psicológica. Eu normalmente gosto que me chamam de aleijado. Eu não sofro preconceito. As pessoas é que têm preconceito. Nós sofremos muito. Muitas das vezes mata o nosso eu. Cada um de nós tem a oportunidade de poder mostrar aquilo que realmente é, aquilo que realmente vale e é capaz. Tudo aquilo que você faz, eu faço. Tudo que eu faço, você não faz. Eu não sofro. As pessoas é que são preconceituosas. Elas é que pensam do seu jeito. Preconceito, comigo não há. Temos os mesmos direitos, temos as mesmas obrigações e temos os mesmos deveres e devemos ser cidadãos, sim senhora, com exemplos positivos. Seja como for a tua história, a quem não vive só ficou na memória. Ajuda o outro, dá um beijo no rosto e o tempo te trará bênçãos de novo. Viva o Sem Preconceito! Hoje temos aqui duas figuras, não é? Figuras, vamos já lá saber quem são. Eu começo por apresentar o senhor Albano. Adão Albano, é isso? Docente universitário. Exato. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. E à minha esquerda temos o senhor Luís Roberto. É licenciado em Ciências da Educação, certo? Sim, é isso. Também seja bem-vindo. Muito obrigado. Ok. O programa de hoje nós vamos falar sobre a deficiência e as profissões. Então, será que temos uma profissão padronizada por sermos deficientes físicos ou por sermos portadores de deficiência? Que profissão devemos seguir? Vamos tentar perceber isso na pessoa do Dr. Albano e o Sr. Luís. Então, Dr. Albano, eu vou começar por si. Alguma coisa a nos dizer com relação ao tema? Primeiro, eu quero agradecer pelo fato de ser convidado a participar nesse grande tema. Existem três fatores fundamentais para conseguirmos definir se realmente existe profissões para deficientes físicos ou não. Os três fatores fundamentais são, primeiro, o núcleo familiar, segundo, a sociedade, terceiro, o próprio deficiente. O núcleo familiar por quê? Porque é a família que nos limita de determinadas coisas que nós queremos fazer. A família, quando nós estamos a crescer, a família diz que tu não podes fazer aquilo em função do teu estado físico. Quando me refiro à sociedade, coadjuvada com a família, também nos obriga a nos limitar. Tu não podes fazer determinadas coisas em função do teu físico. O que é que a sociedade mentalizou? Em função da nossa deficiência física, muitos deles também mentalizaram que nós também temos uma deficiência mental, ou é social. Agora, quando me refiro ao próprio deficiente, é quando o próprio deficiente já encara aquele preconceito. Levou um pouquinho da sociedade, levou um pouquinho do núcleo familiar, e ele por si só já é preconceituoso, então ele fica limitado. Agora, quero dizer que, se nós conseguirmos vencer esses três preconceitos, não existe uma profissão direcionada para deficientes físicos. Nós temos mente suficiente, temos pensamento suficiente para fazermos, para termos de qualquer tipo de profissão, independentemente do estado físico. Recorrendo um pouquinho na vertente bíblica, Deus tira-te um pouco no mesmo ritmo e te capacita no lado X. Então, eu acho que não existe uma profissão direcionada
para deficientes físicos. E eu falo isso na primeira pessoa. Já agora, doutora Albano, queira, por favor, dizer-nos aqui, o senhor disse que a família é um fator principal naquilo que é a escolha da própria personalidade, vamos assim dizer, a posterior à profissão de alguém portadora de deficiência. No seu seio familiar, já lhe foi dito alguma vez que tipo de profissão tinha de seguir por ser portador de deficiência? Quando me refiro à família, porque a família nos limita muito. E principalmente as pessoas que mais convivem conosco. Felizmente, dou graças a Deus que não vivi isso, porque eu comecei a tomar conta de mim mesmo desde os meus 10 anos. Sério? Comecei a dar conta do que eu quero ser, do que vou fazer a partir dos 10 anos. A partir dos 10 anos, eu já era praticamente independente. Então, o que acontece? Tive sonhos e comecei a seguir algumas pessoas. Algumas pessoas, porque o inimigo do próprio deficiente é o próprio deficiente. Então eu comecei a me inspirar em algumas pessoas. Eu quero ser como fulano, quero ser como Cicrano. Então, quando eu estava na idade de adolescente, dei conta que naquela altura já não existia profissão para deficientes físicos. Por exemplo, um dos maiores preconceitos que eu vivi na minha vida foi quando eu queria ter a carta de condução. Fui a uma escola de renome na altura, no fim dos anos 90. E chego nessa escola de condução, a senhora que me atendeu não foi muito cordial. Olhou para mim e disse-me sem maneiras: nós não temos condições para o senhor tirar a carta de condução. Saí daí triste, mas quando cheguei à minha casa levantei a cabeça. Sei conduzir carro manual, sei conduzir carro automático, não fui em nenhuma escola de condução. Aprendi sozinho. Meu Deus, autodidata. Sim, aprendi sozinho. Então, essa tem que ser a força de vontade do deficiente físico. Recebe um não aí, ele próprio tem que erguer a cabeça para poder receber um sim de si próprio. Ok, muito obrigada, doutora Albano. Então vamos aqui dar sequência ao senhor Luís, com o senhor Luís. Senhor Luís, o doutor Albano estava a dizer que muitas das pessoas julgam que pelo facto, eu vou dar um exemplo concreto, usar muletas, eu também penso assim, tenho que usar muletas em pensamentos para exteriorizar aquilo que eu quero. Concorda com isso? Não, eu discordo, porque primeiro temos que ter em conta que, apesar de sermos deficientes, também somos seres humanos e as oportunidades e o que os outros podem fazer ou fazem, nós também podemos. O que eles procuram é o quê? É limitar-nos, porque às vezes não é pelo facto de eles não terem deficiência ou na perna ou no braço e nós termos essa deficiência que nós não possamos ser capazes de fazer aquilo. Nós podemos fazer e se calhar muito mais do que eles. Daí é que eles muitas vezes vêm para nós, dizem que nós não somos capazes disso. É que às vezes, não vou querer repetir o mesmo que disse o Dr. Albano, vou tentar mudar um pouco o meu discurso. Eles tentam evitar a concorrência por parte de pessoas que eles interiorizam de que são inferiores a eles. Então, e outra coisa que eu até vou me ater um pouco às palavras do Dr. Albano, e nós deficientes caímos nessa. Nós depois começamos a limitar-nos a partir dos limites que os outros nos apresentam. Daí é que eles tentam fazer com que nós nos baixemos e fiquemos dependentes deles. Essa é uma outra coisa com a qual nós lutamos. É a parte em que tentam fazer nós dependentes deles. E aí nós também tentamos evitar e temos de mostrar que a deficiência não nos torna incapazes. Ok. No seu familiar, houve algum caso ao longo da sua infância, no crescimento jovem, em que as pessoas ditavam por si o que gostaria de fazer? Sim. Ou o que poderia fazer? Sim. Os meus pais. A minha mãe
sonhava ver-me médico. O meu falecido pai sonhava ver-me engenheiro. Sim, são essas duas profissões que eles queriam que eu seguisse. Mas eu, desde miúdo, tive uma ideia já focada. Se eu não me tornasse jornalista, preferia ficar numa sala de aulas a ensinar os mais novos, a transmitir os conhecimentos daquilo que eu podia ver aprender. Porque eu não me sinto nada. Eu via que eu, na altura, só de ficar às vezes confinado num sítio, sentado no escritório, passando papéis, eu via que aquilo não combinava comigo. E desde mim eu sempre gostei de dialogar, gostei de interagir com as pessoas, partilhar conhecimentos, porque até eu dava já na sala de aulas, mesmo quando estava no ensino primário, quando o professor faltasse, eu gostava às vezes de ir ao quadro, estar a partilhar, a esclarecer ajuda aos meus colegas. Os meus familiares sempre estiveram naquele lado, terás de fazer isso e aquilo, porque esta aqui vai ter mais saída, porque é aquela parte em que nós vamos poder seguir melhor, porque eles queriam decidir por mim, mas eu nunca pensei desta maneira. Tanto até que a minha mãe só ficou a saber que eu já fazia formação para ser professor quando estava no último ano. Ok. Sim, foi isso que aconteceu e ela ficou chocada, ficou triste quando disse que quando viu que o curso que eu estava a seguir no ensino médio não tinha nada a ver com a área da saúde e que também eu estava ali por vontade própria. Era isto também que aconteceu. A minha família quis decidir por mim, mas eu segui o meu caminho, por vontade própria. Mas enquanto professor, já deparou-se com alguma situação? Ou vamos voltar bem lá no tempo? Sim. Como foi a sua recepção na escola em que dá aulas ou em que começou a dar aulas? Bom, na escola eu também dou aulas, só para dizer que só para abrir um parênteses, dou aulas em duas instituições, uma de ensino médio e uma de ensino superior. Lá, no ensino médio que eu ingressei em 2010, fui muito bem recebido. Não sei se é por ser escola das madres, como uma escola católica, escola religiosa, digamos assim, fui bem recebido. Quando fui lá entregar minha guia a partir do curso público, a diretora-geral, junto com a pedagógica e o seu assessor, receberam muito bem, ficaram surpresos por ver que eu cheguei lá sem que alguém me levasse, conforme acontece muitas vezes naquela altura quando as pessoas vissem muito deficiente andar sozinho, porque eu tinha saído do Zingamande, onde me entregaram a minha guia, até lá, a pé, andei normalmente, cheguei lá para entregar a minha guia e conversaram comigo normalmente, perguntaram onde é que eu tinha feito a minha formação, como é que eu fui parar lá, quem é que me indicou, e ficaram a apresentar-me a instituição, a conduzir-me para mostrar todas as funcionalidades da instituição, desde as salas do primeiro ciclo e as salas do segundo ciclo, bem como os gabinetes dos diretores. Eu cheguei lá com toda tranquilidade, não me trataram com indiferença, apresentaram meus colegas que foram muito caridosos comigo, foram muito carinhosos comigo e queriam mais saber da minha experiência como tal, se era a primeira vez que eu estava a trabalhar oficialmente como professor, se eu estava ali ou se era vontade própria estar lá. Não tive nenhuma limitação. A chamada de atenção sempre vai existir porque nós também cometemos nós erramos muito e às vezes também gostamos de querer impor-nos e não queremos seguir as regras da instituição, os chamados sempre vão acontecer e a instituição em si foi cordial comigo, elogiou-me pelos trabalhos que eu fiz e também chamou a atenção das vezes em que eu falhei. Ok, muito obrigada. Doutora Alana, focando na pergunta anterior, como é que foi consigo? Frisou aqui que começou a sua independência, não é? Aos 10 anos, uma criança. Como foi isso? Eu nasci no Kwanza Norte. E devido ao conflito armado, fui obrigado a sair do Kwanza Norte por um golpe para Luanda. E os meus pais ficaram lá. Os pais ficaram lá. E posso ficar em Luanda como
deslocado de guerra. Fui vendo casa Y, casa K, casa Os Y. familiares, Os familiares, sim. E fui bem recebido, mas ninguém trata melhor o filho do outro como os seus pais. E quando me refiro ao trato, comecei a minha independência a partir dos 2 anos. A minha formação acadêmica toda, desde a 5ª classe, eu é que cuidei dos meus cadernos. O que é que fazia para conseguir os cadernos, os lápis? No princípio, algumas pessoas davam um dinheirozinho e eu comprava caderno. E aquelas pessoas que sabiam que eu vim na condição de deslocado, naquela altura havia muita solidariedade. Então as pessoas solidarizavam-se comigo, davam 100 quadros, 200 quadros, e aqueles valores eu guardava para comprar caderno. Até que, na altura chamava-se ensino de base, encontrei uma família que me acolheu, a quem eu agradeço muito, família Kibonda, me acolheu, que são os meus irmãos. Me acolheu, mas independentemente de viver, essa família me acolheu até na minha formação superior, mesmo assim eu cuidava dos meus estudos. Mas aí já dava explicação. O primeiro emprego foi como explicador? Sim, já dava explicação. E aquilo veio Isso, me ajudar muito. idade? Eu acho que comecei a dar explicação, na altura eu estava na 6ª classe, tinha entre 15 ou 16 anos, comecei muito cedo. Mas como é que foi a interação no meio da família que lhe acolheu, entre os amigos, que acredito que já havia feito alguns, quando decidiu, não, eu vou começar a trabalhar como explicador? Na verdade, quando a família que me acolheu, explicação naquela família era tradicional. Ok. Era tradicional. E eu tenho um guia a quem eu devo muito favor a ele. Primeiro a Deus, depois esse meu guia, Antônio Kibonda. Então, Antônio Kibonda era uma das pessoas que, antes de fazer alguma coisa, ele dizia assim: primeiro tu vai fazer o mozinho, meu nome de carinho. Então, ele não fazia nada antes de mim. Ele vai fazer o fulano. E eu fazia. E era uma forma de prepará-lo também. Sim. O Antônio Kibonda foi um dos mentores do que eu sou hoje. Foi uma pessoa que muito lutou para eu poder vencer o preconceito. Porque mesmo o doutor também tinha um preconceito. Tinha. A princípio, todo deficiente físico nasce com um preconceito. Quem pode nos eliminar do preconceito, primeiro tem que ser a família. A família tem que ser a base principal para nos eliminar do preconceito. Eu felizmente tive essa sorte. Os meus irmãos, na altura íamos na festa Y, o Lolo dizia: antes de eu dançar, primeiro quem vai dançar é o meu irmão. Então me empurravam sempre. E eu aí comecei a vencer o preconceito. Certo que no decorrer do tempo fui criando algumas habilidades. Mas a família foi o pilar fundamental para vencer esse preconceito. No ramo da docência universitária, também tive empurrando a mão mágica do meu irmão menor Antônio Kibonda. Foi ele que vai controlar a prova X, vai dar aula no sítio X, e aí comecei a vencer o preconceito. Agora, o deficiente físico, independentemente da família, ter um papel preponderante da família e os teus amigos que te rodeiam, tu também tens que ter uma força de vontade. Eu tenho uma experiência profissional. Em 2013, trabalhei numa instituição onde exerci uma função de diretor comercial. E na altura a mesma instituição precisava comprar um caminhão. E eu fui fazer os corredores
numa empresa, não posso ficar devido à publicidade. Publicidade. Sim, não tenho dinheiro para pagar nesse momento. Foi. E a mesma empresa disse-me o seguinte: vamos vender o caminhão com uma condição. Vou vender o caminhão com uma condição, tem que trazer 2 pessoas para participar na formação. 2 motoristas. Indiquei meu amigo de memória, Aníbal José Cafia, e faltava uma pessoa. Eu na altura já conduzia carro manual como carro automático. Ele olhou para mim e disse: a outra pessoa não encontraste? Não encontrei. É você. Fui da formação, na mesma instituição, fizemos os 2, pesado, na instituição. E na aula prática, conduzi o caminhão. Então, estou a vos contar essa pequena história para vos registrar que as pessoas próximas a nós têm um papel muito importante no preconceito. Naquilo que é a autoaceitação. A autoaceitação, exatamente. As pessoas próximas a nós gozam um papel muito importante. Mas independentemente disso, tu tens que ter força de vontade. Porque se você não tiver essa força de vontade, só depender de terceiro, ainda que a engenheira Fedão quiser me empurrar, eu já sou preconceituoso, vou ficar estático. Por isso é que nós encontramos muitos dos nossos irmãos com a nossa deficiência. Muitos deles são sapateiros, porque assim a sociedade mentalizou-nos, incutiu na cabeça de muitos dos nossos irmãos que a nossa profissão só tem que ser aquilo que nós fizemos consoante a nossa deficiência física. Exatamente. Senhora Albano, no meio do trabalho, já encarou alguém que porventura tivesse também uma deficiência física ou que seja portador de deficiência? Como era a interação entre os colegas ou consigo mesmo? Os meus colegas em instituto onde eu passei, encontrei alguém com deficiência física. A interação é boa, mas infelizmente, devido a esse preconceito que muitos deficientes têm, eu prefiro me afastar um pouquinho. Mas por quê? Me afasto um pouquinho, porque o deficiente físico, na sua maioria, eles pensam que só tem que viver de doação. Só tem que viver de doação. E muitos não vão à luta a esperar que a doação Y chegue. Então, ou ainda, existem pessoas que conseguiram o emprego Y, ou estão na escola Y, muitos deles não conseguiram por mérito. Porque foram nomeados por alguém. Tiveram um QI, que antigamente nós dizíamos que era coeficiente de inteligência, agora é quem te indicou. Então alguém lhes indicou. Vamos com calma. Sim. O QI, coeficiente de inteligência, antigamente nós agora é quem te indicou. Quem te indicou. Okay. Então muitos nossos deficientes não catapultamos o cargo Y ou academicamente Y, porque nós esperamos sempre alguém que nos dê um empurrão. Ok. Mas, senhora Albano, disse-nos aqui que afastava-se dessas pessoas pela limitação do pensamento que as mesmas têm, né? Ou tinham no momento. Mas não encarava um meio de passar a visão de que o caminho que elas optavam no momento não era o mais indicado? A minha imagem, o que eu sou e a minha forma de ser, indiretamente é uma forma de incentivar essas pessoas. Mas afastando-se destas pessoas não tem nenhum espelho. Eu faço um afastamento diplomático, mas perante esse tipo de pessoa, eu tenho uma imagem Y, tenho uma forma de ser Y, e o que eu faço automaticamente é uma forma de incentivo. Por exemplo, eu já encontrei um deficiente físico como eu,
que tem carro e não conduz. Eu olhei para ele: você não conduz por quê? Porque não tenho coragem de ir na escola de condução. Então, só ela me ver a conduzir, automaticamente eu incentivo. Ok. Automaticamente eu incentivo. O meu afastamento é diplomático. Mas quando estou perante essa pessoa, assim, perante a pessoa, procuro fazer alguma coisa que ele perceba que ele não está limitado. Ok. Que a limitação é na consciência. Sim. Por exemplo, muita gente vê um deficiente físico a dançar, fica traumatizado, admira. Comigo já aconteceu N vezes. Fica admirado. Mas eu faço isso com a maior naturalidade. E felizmente, aí a sociedade em que eu estou inserido, praticamente no bairro onde eu me fiz homem, no bairro popular, a sociedade também me ajudou muito. Me ajudou muito. Então, Não será pela imposição que o senhor teve não, enquanto pessoa? a minha imposição com a ajuda dos meus irmãos, Exatamente. com quem eu andava naquela altura, ajudaram muito nesse sentido. Acho que precisamos de música. Não tem aí uma quizombazinha para o Dr. Albano mexer? Precisamos de música, produção! Então, senhor Luís, o Dr. Albano esteve aqui a dizer que a forma como ele encara as coisas agora é que fizeram a pessoa que ele é hoje. É o seu caso também teve uma limitação com certas pessoas que pensavam de forma retrógrada em relação à deficiência? Sim, houve muita gente que também pensava desta maneira, até inclusive, algo que eu não disse antes, mas vou dizer aqui agora, que nos viam como monstros. Durante a minha formação no ensino de base, como disse o Dr. Albano, eu passei por situações que, sinceramente, hoje em dia ainda se vê, infelizmente, por parte dos deficientes nas suas escolas, em que os praticavam bullying comigo, digamos assim, e nem sequer conseguiam me encarar como pessoa, como um colega deles. Não aceitavam o facto de verem alguém que tem alguma deficiência, ou que eles dizem, né, os limitados, conforme daí nos chamam, pudesse ter aquele desempenho escolar na sala de aula que fosse melhor do que o deles. Daí eles criavam os seus grupinhos e excluíam. Mesmo até às vezes, quando estivéssemos sentados lá durante o intervalo a conversar, bastava que eu chegasse e me sentasse, eles levantavam-se e iam-se embora. Isso também às vezes marcava tanto, até que eles me tinham feito algo assim, algo muito feio mesmo. Não sei se posso falar aqui, se vai ferir sensibilidades. E eu tive uma atitude muito agressiva para com eles. Até quase tirei a vida de um deles, para ser sincero. Quase tirei a vida de um deles por causa daquilo. Porque o que eles tinham feito comigo foi muito feio mesmo. Humilharam-me em público. E eu, isso aonde? Na escola em que eu fiz o ensino de base, lá no meu bairro. E eu quase mesmo, quase que tirei a vida de um deles. Na altura eu estava com 13 ou 14 anos. E quase que tirei a vida de um deles. E por causa disso, os meus pais, nesse caso a minha mãe, meu pai e a minha falecida avó, que eram os meus responsáveis, foram chamados pela direção e eu quase fui expulso do ensino público em Angola por aquela atitude que eu tive. Do ensino público em Angola? Sim, não somente da escola? Não, infelizmente. E infelizmente foi isso que aconteceu comigo, que fez com que os meus pais assinassem um termo de responsabilidade, dizendo que eu não podia mais ter qualquer atitude que eu tivesse, eu era expulso. Para além de eles estarem a ver que já notavam a diferença com que eu tratava os meus colegas, quando era o inverso. Mas não foi tido em conta a atitude dos colegas, no caso, porque a sua ação foi reação daquilo que os colegas tinham feito. Ou, como se diz, a morte não justifica nada, né? Mas isso não foi tido em conta? Infelizmente não. Quando aparece que a maior parte das pessoas está a testemunhar contra si, não tem como. Sendo que um deles era
tinha a família que na altura tinha posses. E eu sou de uma família que não tem posses alguma. Minha mãe é peixeira, felizmente, e com isso formou-nos e fez com que nós fôssemos ou sejamos homens que somos hoje, tanto eu e os meus irmãos. E ela, naquela altura, teve de pedir e implorar muito para que não acontecesse aquilo comigo. Daí que era um dos meus alunos da sala, vamos deixar parte. O diretor também levou isso em conta e eu não tinha histórico comportamental negativo. Eu era um aluno pontual, que participava sempre nas aulas e tirava boas notas. E os meus colegas não gostavam disto, eles limitavam. Como é que alguém assim, que anda assim, uma perna mais, que é mais pequena que a outra, consegue fazer isto, fazer aquilo. E a única aula em que eu não participava era só a de educação física. Mas eu ficava lá presente e auxiliava o professor, às vezes com a lista de presenças, a apontar o nome dos colegas que estivessem ausentes e ficávamos ali a interagir. Fazia essa limitação para os colegas e limitávamos mesmo. Há uma frase que eles diziam, não sei se ainda me lembro: você pode ser isso, mas não será nada. Okay. Quer dizer, eu era bom aluno, mas não consegui ser nada no futuro. Era isso. Porque era a visão, ou é a visão que ainda muitos têm, que pessoas portadoras de deficiência, por mais que se esforcem, não conseguem sair do ponto em questão, é isso, não é? Mas há uma questão, só para vir aqui fazer aqui um contra-argumento em relação a isso. Isso também parte por culpa nossa, porque basta que alguém nos diga: você não é nada, você não pode fazer isso, nós mentalizamos e desistimos de lutar, não vamos seguir em frente. Eu também, quando mais novo, eu trabalhei, eu ia à pesca, pescava mesmo muito, e às vezes, e sempre que pescasse, especialmente de noite, eu entregava o peixe à minha mãe a vender, e aquilo fez com que eu aprendesse a valorizar que sem esforço não se consegue nada. A minha mãe ensinou-me isto, e ela sempre colocou que a minha deficiência não me torna inferior a ninguém. Nada mesmo, não me torna inferior em relação a alguém. E ela fez isso por mim. E os meus irmãos tinham aquele ar protecionista, da qual o Dr. Albano falou há pouco tempo, que também me fazia às vezes com que eu me limitasse. Tanto é que às vezes, eu quando fosse jogar futebol com os meus amigos, eu era guarda-redes, muitos admiravam comigo. Tanto é que houve uma vez, quando houve um campeonato, um campeonato que teve até o auxílio da federação lá de futebol, lá na praia, futebol de praia, quando viram que o guarda-redes era deficiente, não queriam que eu jogasse. O que fez com que a minha mãe, sempre com aquele ar, ela já sabia, fosse para lá pedir e assinar termo de responsabilidade para que eu pudesse jogar. Quer dizer, essa limitação também parte das pessoas que olham para nós, já ficam a dizer que você não é capaz. E aí também prejudicou. Se a minha mãe não fosse naquele momento, a minha mãe, a minha falecida avó e a minha mais velha não fossem lá à praia para pedir que os senhores me deixassem jogar, eu não podia jogar naquele instante. E eu era guarda-redes. E é curioso, naquele campeonato, depois a minha equipa foi a campeã. Eu não fui o meu guarda-redes, mas tive entre os 3 meus guarda-redes daquele campeonato. Eram cerca de 20 equipas. E eu na altura estava com 15 anos. Isso foi em 99. E aí as coisas foram mesmo muito, muito diferentes. Quer dizer, a limitação começa conosco. Se nós não fugirmos daí, desta limitação, não estamos a fazer nada. Nós temos que saber caminhar com os nossos próprios pés. E se aparecer um pé de alguém para nos auxiliar, nós devemos aquilo como motivação, mas não ficarmos dependentes desta pessoa. Como plagiando aqui um pouco, com todo o respeito às palavras do Dr. Albano, a inspiração tem de ser a partir também daquilo que nós vemos. Se nós ficarmos só a querer esperar coisas práticas também dos outros, nada feito. Então, se eu estou a ver o Dr. Albano, por exemplo, que é deficiente, está conseguindo fazer aquilo, eu tenho de pegar, não pode ser ele vir falar para mim, eu tenho de pegar, seguir os seus passos e depois, quiçá, eu chegar lá e falar e que ele me oriente. Não o Dr. Albano que tem de vir ter comigo, eu tenho de pegar, olhar os seus gestos e depois tentar ganhar coragem para que ele me oriente. Eu acho que é mais ou menos isso que o professor Albano estava a dizer. Ok.
Muito obrigada, Sr. Luís. Doutora Albano, no censo de 2014, né, registrou-se que nós somos, ou seja, o pessoal com portador de deficiência, somos 656.258 residentes em Angola. Mas ainda assim vê-se poucos nos postos de trabalho. O que será que está em falta? No seu ponto de vista? É falta de vontade das entidades patronais. O que acontece? Existe uma lei, que não sei mais ou menos o número da lei, que dá 2% dos deficientes físicos a posto de trabalho, na função pública e privada. Privada, exatamente. Mas infelizmente isso não é aplicável. O que acontece? Mas nós também, os deficientes físicos, somos muito culpados. Somos culpados por quê? Porque nós nos limitamos em função daquilo que a sociedade pensa que nós somos. Nós não vamos atrás dos nossos deveres, dos nossos direitos. Porque se nós estudássemos, nos capacitássemos e ir atrás dos nossos deveres, das nossas obrigações, tenho plena certeza que esses 2% seria atribuído como devia ser. Mas o que acontece? Desculpa, sem querer cortá-lo, mas já cortá-lo, senhora Albano. Está a tentar dizer que a falta de pessoal como portador de deficiência nas empresas, por exemplo, nos postos de trabalho, é o facto dos mesmos não se capacitarem? Sim, muitos de nós somos limitados. Não vamos à procura daquilo que nós queremos. É aquilo que eu já frisei atrás. Estamos sempre à espera de um QI. Porque se eu sou deficiente físico, tenho capacidades, certo? Estou bem capacitado e eu vou atrás daquilo que eu quero. O que acontece? Independentemente de existir esses 2%, para os portadores de deficiências físicas, claro que esses 2% só é atribuído a quem tem capacidades. E se você concorrer, tiver capacidades, você vai entrar. Mas se você é deficiente físico, também tiver limitado, então esses 2% não lhe é atribuído. Não porque você não merece, não porque você não foi atrás do que você está à procura. Claro, como não me é atribuído, aí eu próprio não foi atribuído porque não tenho capacidade para chegar lá. Vou falar mal da instituição Y, porque não foi atribuído aqueles %. Não, tu tens que receber por merecer. Mas ainda assim Posso sem querer algo que os Albanos só para tentar concluir. Eu vejo que com esses 2% nós às vezes fazemos uma má interpretação em relação a isto. Por que eu digo isso? Porque nós pensamos que haver essa percentagem de que 2% para o privado, 2% para o público, acho não que precisamos... são 4 para o público. Sim, são... Eu pela... 4 a 5. A pesquisa que eu tive é de 10. Desculpa, mas nós não temos noção exata. 5. Precisaríamos de alguém de direito para explicar isso. A última que eu mas tinha é essa lido, percepção que temos. a última que eu tinha lido era de 5, ou seja, 5 público e 5 no privado. Não sei se é possível alteração, mas depois... Então, o que eu estou a dizer, continuando, é que nós confundimos, pensamos que ao haver esta lei, digamos assim, como disse o professor Albano, nós quer dizer, não precisamos mais de nos capacitar, não precisamos mais de concorrer, é só houve essa percentagem, por exemplo, o Ministério da Educação ou o Ministério da Promoção Social, ou mesmo aqui a Rádio Muzangala abriram o concurso público para locutor, digamos assim, aqui a Rádio Muzangala abriu o concurso público para locutor. Então, nós vamos concorrer, visto que só vamos fazer inscrição, somos deficientes, então a vaga já é nossa. Então, sendo assim, eles não vão mais, os outros que se calhar vão mostrar melhor capacidade do que nós, mais competência, vão chegar, não serão aprovados. E quando a instituição, por acaso, escolhe, por exemplo, se são 2 vagas, digamos assim, escolhe para as 2 vagas
os outros que realmente mostram a competência, nós deficientes ficamos a lamentar, só fizeram isso porque nós somos deficientes porque a lei nos protege, vamos reclamar, quando fomos nós que não demonstramos isso. É aí também que eu vou nessa questão, nós confundimos e nem sequer vamos interpretar a mesma lei, que a lei diz 5%, não é porque são 5% que a empresa tem de nos empregar já, nós temos de mostrar competência para estar naquele lugar. Mas, doutor Luís, a questão agora é a seguinte. Se disse agora, como também o doutor Albano foram unânimes em dizer que a maior parte dos casos deve-se aos portadores de deficiência não se capacitarem como tal. Se tivéssemos que percentuar quantos por cento de que... Não vamos atribuir culpas, né? Mas precisamos perceber melhor essa questão. Vê-se em postos de trabalho, eu pelo menos no meu posto de trabalho, eu considero-me a única pessoa portadora de deficiência. E às vezes vem-me à cabeça por quê? Será que os outros não estudam? Será que estudam, mas não são aceitos? Ou porquê? O senhor Albano disse que é esse facto e o doutor Luís também veio aqui dizer que sim. Quantos por cento, eu no meu caso já pensaria diferente. Eu conheço muita gente com a mesma condição que a nossa, que tem capacidades para estar num posto de trabalho melhor, mas infelizmente não está. Será que essas foram atrás? Foram, algumas delas foram. Sim. Eu digo que penso diferente porque o caso para mim já é mais fiscalização, né? Sim. Porque aí vamos recorrer ao preconceito, por sermos portadores de deficiência, há certos postos de trabalho que nos é excluído e somos classificados à vista. Para capacitar a nossa competência não tem nada a ver com condição física. Não, eu estou a dizer no caso da entidade patronal. Sim, patronal. Exatamente. Se tivermos que percentuar, quantos por cento é culpa de fiscalização e quantos por cento é a falta de competência das mesmas pessoas que não se autocapacitam? Eu não diria, não quero culpabilizar nem dar aqui um número percentual. Volto a insistir que se o deficiente físico estiver bem munido da vaga Y, ele vai conseguir. Agora, a entidade patronal ou a superestrutura, claro que tem a obrigação de fiscalizar a vaga Y pertencente ao deficiente físico. Mas essa entidade patronal que vai fiscalizar, acredito que não vai conseguir ter noção que o deficiente Y teve a nota X e que não foi habilitado para participar. Agora, se a fiscalização fosse a partir da seleção do pessoal, aí sim eu podia atribuir a grande responsabilidade da fiscalização. O que acontece? Nós, quando vamos concorrer no concurso público ou para qualquer vaga profissional, sentamos na carteira. Eu sou portador de deficiência física, o meu colega não é portador, aí vão testar as nossas capacidades. Mas, Sr. Albano, o que nós temos visto em muitos concursos, não vou dizer públicos, mas privados, é que fazemos todos o teste e não há como saber quem é portador de deficiência ou não. Por isso é que eu insisto em dizer que aí depende muito das suas capacidades. Mas se a própria lei estabelece uma franja, não é, a esse tipo de pessoa, pronto. Todos nós fazemos, aqueles que têm notas positivas e nós somos selecionados com base na classificação. Certo. Independentemente de ter tido uma boa classificação, eu tenho de ser avaliado, não é? Se existe 2%, por exemplo, para o pessoal com deficiência, e eu fui fazer o teste como deficiente físico e tive uma classificação não muito boa, pelo fato de ser deficiente físico e ser, por exemplo, o único, não mereço entrar? Não merece. Não merece entrar porque as tuas capacidades não são compatíveis com a vaga Y. Agora,
se a fiscalização fosse muito eficaz ou coerente, devia haver Muito duas eficaz, avaliações. lembrando que não é. Não, algumas vezes não. Ok. Muito eficaz, porque devia haver duas avaliações. Primeiro, dos deficientes físicos. Segundo, dos não deficientes. Aí sim eu havia de culpabilizar 100% a fiscalização. Porque nós, quando sentamos no concurso público, aí tu não vais apresentar para os deficientes físicos, vai concorrer como um humano normal. Então, o que o senhor Albano está aqui a dizer é que tem de haver essa separação. Sim. Se existe essa cota para esse tipo de pessoa, então há que separar no momento Exatamente. Aí sim, eu particularmente havia de culpabilizar as entidades patronais. Mas ainda assim não é culpa deles, porque eles sabem que, eu tenho quase certeza que sabem que isso tem acontecido. Como nós sabemos, certo. nos inscrevemos como qualquer outra pessoa. E se eles sabem, por que não exigem das mesmas empresas, vamos assim dizer? Bom, é assim, eu vou levar o seguinte: as empresas, quando abrem concurso público, é para procurar os melhores. Certo. E, se é para procurar os melhores, elas, melhor dizendo, não hão de olhar para o nosso estado físico. A Teresa Fedão daqui vai fazer o concurso, digamos assim, no Ministério das Ciências e Telecomunicações. Quando a Teresa preencher o formulário, lá só virá o quê? Só virá os dados pessoais e o nível acadêmico. Lá não virá escrito estado físico. Estado físico, exatamente. Porque até se isto acontecesse, podia ver que muita gente poderia tirar proveito da situação de uma outra forma. Aí está. Então, é para dizer o quê? Se há essa percentagem, o que é que significa? Em alguns países em que eu estive a pesquisar, quando falavam sobre esse tema que nós vamos abordar aqui, que quando há esse tipo de concurso público, em que já essa vaga, essa cota, uma percentagem para um certo grupo, é para quê? Nós não possamos concorrer com os outros. Vamos concorrer entre nós. Exatamente. Se há 20 vagas e há deficientes, quer dizer que dessas 20 vagas, 2 já são para deficientes. E se não houver deficientes a concorrerem, ela fica assim. Sim. É assim que acontece. Mas aqui fazem diferente. Concorrem todos, sem a distinção de uma ou de outra. Daí que nós vemos que, como disse aqui a Teresa, até eu vou concordar um pouco, que muitas vezes também é falta de responsabilidade por parte das instituições que não conseguem desmistificar essa parte. Que nós podemos, que elas têm de separar. Aqui é só para os deficientes e ali é para quem não é. Se são 30 vagas, está lá. Os deficientes quem são? O Dr. Albano, a Teresa e o Luís. Estamos aqui, então quer dizer que só fomos lá nós os três, são 30 vagas, vamos concorrer os três. Só que também há uma coisa. Melhor. Só que aí também é uma coisa que eu vou também colocar um pouco. Aquela que alguém há tempos disse que é uma espécie de discriminação positiva. Será que eu não tenho capacidade para concorrer com aquelas pessoas também? E depois superamos, quer dizer, não é porque vai vencer o melhor, são 30 vagas. Se são 30 vagas, somos nós os três, quer dizer que nós já estamos aprovados. E se calhar, nós ao fazermos o teste, podemos obter a maior classificação que os outros. O que significa que nós não nos beneficiamos dessa cota. Foi por mérito próprio. É onde vem a parte da meritocracia. E também uma outra questão em relação às vagas, também do porquê que muitas vezes não entram os deficientes. É sobre algo que eu há tempos falei para alguém. As instituições que supostamente visem representar os deficientes não usam as vagas para nós. Usam para quê? Usam para benefício das pessoas próximas a elas. Também essa é uma outra parte que nós temos que levar em conta. Porque, digamos, a vaga é para os deficientes. Está aqui, vão comunicar a pessoa tal que diz representar os deficientes. Está aqui. Então, é só dizer, porque ela, em vez de dizer que tem lá o Albano, a Teresa e o Luís, que estão capacitados para tal, vai pegar, vai buscar, vai dizer que não tem ninguém, vai colocar alguém que não está para aquele estado. Não tem ninguém qualificado para até a questão não é não haver ninguém qualificado, é que não há mesmo alguém, porque mesmo que não haja pessoa qualificada, porque quando há esse tipo de coisa, não vão olhar mais se somos qualificados ou não.
É só que nós temos o status para tal, somos os beneficiados da lei para estarmos lá. Isso já é outra mas coisa. beneficiados da lei mesmo sem qualificação? Quando existe isso não é levado em conta. Eu acho que um jurista poderá esclarecer melhor. Pelo menos a minha interpretação disto é esta: vaga para deficientes. Se não tem, mesmo que nós não demonstremos tal competência para tal, embora sejamos formados na área, por exemplo, mas não temos qualificações para tal, a vaga é para nós, então tem de nos admitir. É assim que fazem. E outro caso, nós temos a competência, mas a pessoa que diz nos representar, como quer meter alguém próximo a si, vai dizer que não tem ninguém lá, então vou indicar essa pessoa. Este também é um outro ponto que há tempos o senhor, não me lembro do seu nome, falou em relação a esta lei. Os deficientes muitas vezes não estão a entrar ou a ingressar nos concursos públicos, ou tanto a nível das instituições estatais, bem como privadas, por causa disto. Só porque às vezes não a questão da fiscalização, como aqui já se frisou, devia funcionar também, e muito. Então vamos fiscalizar mais os concursos públicos e privados para que tenhamos mais pessoas portadoras de deficiências no mercado de trabalho. Doutora Alvaro, concorda com o que o doutor Luís acabou de dizer? Que tínhamos que concorrer entre nós e não com a maioria? Quando se refere a questões da avaliação, não concordo. Não concordo porque se a entidade diversificar concurso público para deficientes físicos e para não deficientes, vai começar a ser preconceituoso. Não concordo pelo seguinte: nas instituições acadêmicas onde nós passamos, não houve separação. Essa aula é para deficientes físicos, essa aula é para não deficientes. Todos nós sentamos na mesma carteira, na mesma sala de aula, na mesma instituição. Só que o resultado acadêmico é que é diferente. Então, nós temos que começar a eliminar esse preconceito, as questões preconceituais, a partir da base. Porque se nós não estudamos em escolas diferentes, como é para avaliar as minhas capacidades, vou precisar de separação de deficiente e não deficiente. Então aqui nós temos que começar a ver a questão preconceituosa fica bem estampada. Vejamos o seguinte, na instituição média onde eu passei, em situação normal, deficiente físico não devia fazer curso de telecomunicações. Mas aí não houve separação, vou ter aula só para deficiente e não deficiente. Então, quando nos referimos para testar as nossas capacidades, eu insisto que não concordo que tem que haver separação. Agora, se a princípio tivemos algumas limitações psicológicas, aí sim vou querer concordar, mas para concurso público tem que ver, testar a nossa capacidade. Eu não concordo que tem que haver separação. Nós é que temos que estudar o suficiente para poder receber aquele lugar por reconhecimento. Outro exemplo que eu quero vos dar, ainda dentro de testar as nossas capacidades, eu felizmente, como os meus pais são pobres, eu fiz o meu ensino médio numa escola que para entrar fiz exame de aptidão naquela altura. Fui para a faculdade pública, fiz exame de aptidão. Então no exame de aptidão também não houve diferença, é ser para deficiente, é para não deficiente. Aí foi testar as nossas capacidades. Por que para concorrer na vaga Y, na vaga K de uma instituição para me profissionalizar, vou querer uma separação? Não. O próprio deficiente físico tem que confiar nas suas qualificações e nas suas capacidades. Então, o senhor... Sim, já vamos chegar assim.
Então o senhor não concorda com a lei de haver uma percentagem para o pessoal com deficiência, não é? As vagas no caso, e outra não. Para si, nem precisava existir. Não concordo com essa lei. Então eu acredito que o pensamento do Dr. Luís foi exatamente nessa vertente. Eu concordo com essa lei. Só para esclarecer é o seguinte, o que eu estava a tentar esclarecer aqui é o seguinte, que tendo em conta aquilo que a Teresa abordou aqui há pouco tempo, da questão da não fiscalização, é que nós ficamos a confundir as coisas, que a lei diz que a empresa é obrigatória, e sendo obrigatória, é obrigada, essa é meu dizendo, a colocar os deficientes, mesmo que não testem. Então, isso quer dizer que se só somos nós os três... Mesmo que não testem, é isso que diz a lei? Sim, a lei, quer dizer, nós confundimos isso, essa confusão. Eu também discordo por completo, digo já, que haja concurso só para deficientes, porque isso mata aquilo que é muito importante, a meritocracia. E eu sou a favor da meritocracia. E nós devemos pegar, nós estudamos em salas, se calhar nas salas em que nós estudamos, nós éramos os únicos deficientes, mas mesmo assim tirávamos notas melhores que os outros, porque nós nos aplicávamos. O Dr. Albano falou aqui desde há pouco. Eu disse aquilo de que haver concurso só para deficientes, para aqueles que pensam que deve ser assim. Eu também não concordo, tanto até que eu já discuti isso várias vezes em debates nas redes sociais, bem como só para aqueles também que também querem aprovar uma lei dessa para o ingresso no ensino superior, de que deve haver uma vaga de 5% para os deficientes. Okay. Eu também não concordo com isto, porque tal como o professor Albano, o Dr. Albano, quando testou na faculdade, teve uma boa nota e ingressou. E eu, quando testei, tive a segunda maior nota do meu curso. Mas agora surge a questão, acredito que o pessoal lá em casa também pensou nisso, não sei, e se não, vamos já focar aqui. Diziam que quando estudamos, passamos em salas heterogêneas, né? Em que nós éramos os portadores de deficiência, mas havia gente que não era. E o que dizer sobre as escolas especiais? Sobre as escolas especiais normalmente são para pessoas com alguma deficiência mental. Não deixa de ser deficiência, então. Mas aí a absorção de matéria acadêmica é diferente de quem não tem. Mas será que essas pessoas com essa certa deficiência não mereçam estar em comunidade com aqueles que não têm? Merecem. O porquê, no vosso ponto de vista, é muito pertinente, sim. No vosso ponto de vista, há razão de termos escolas especiais, visto que nós, no caso, falamos nessa liberdade toda, a dizer que enquanto estudantes frequentamos as escolas há turmas em que a maior parte do pessoal não possuía nenhuma deficiência, porque nós temos uma deficiência física. E daqueles que têm uma deficiência, por exemplo, mental, né, que disse o senhor Albano, esses não merecem ser incluídos na sociedade ou nas escolas? Merecem. Só que o aprendizado dele é diferente do nosso. A forma de transmitir a matéria é diferente de nós, porque eles têm deficiência mental. Tá? Então, a matéria não é transmitida da mesma forma conforme transmitimos para nós. Mas, senhora Albano, mesmo para pessoas que não tenham deficiência alguma, o nível de percepção não é o mesmo. A forma de entendimento não é a mesma. Então, por que excluir essas pessoas das turmas, no caso, no seu ponto de vista, não tê-las? Porque supostamente pensamos que ela não entende a forma como é passada a mensagem das demais pessoas. Em todas as instituições acadêmicas existe um programa. E para cumprir esse programa, é em função como o professor vai transmitir a matéria e a recepção pela parte dos alunos. Se a minha mente não for igual
a mente do Y, claro que eu não vou receber a matéria da mesma forma. Então, logo o professor não vai cumprir com o programa. Nos referindo na questão das escolas especiais, existem matérias especificamente para eles, por causa da deficiência mental que eles têm, que é diferente de nós. Senhora Albano, a nossa deficiência é física, deles é mental. Mas então, logo eu, que tenho uma deficiência física, eu não preciso de uma escola especiais. Quando diz matéria específica, refere-se a... O senhor acabou de dizer que o programa do professor depende muito daquilo que é o aprendizado do aluno, não é? Mas, pronto, eu sou neutra aqui, mas precisava perceber e levar a compreensão aos demais. Refere-se à metodologia aplicada ou ao programa em si? A metodologia e o programa em si. Bom, só para querer dar uma apreciação. As escolas especiais que existem não só em Angola, bem a nível do mundo, vieram mesmo para que fizesse com que as pessoas que tenham essa deficiência, digamos, tanto a nível da fala e da audição, da mente e também a nível da visão, também pudessem ingressar no ensino, no sistema de ensino. Porque o ensino das pessoas que tenham este tipo de problema, digamos assim, requer materiais. Como nós vemos também, já vimos em programas televisivos, eu já estive numa escola desse gênero quando fui acompanhar minha prima, eles trabalham com as máquinas e vê-se o dinamismo que os professores usam. E eu, mesmo sendo professor, eu disse que sinceramente eu não sei como é que eles aguentaram fazer aquilo. Foi algo muito maravilhoso, muito bom. E ver como é que eles fazem. E por quê? Porque trabalhar com aquilo faz com que eles tenham a capacidade de absorção e de apreensão dos conteúdos de maneira mais rápida. E aquilo requer metodologias de como a matéria será transmitida e como é que eles vão absorvê-la. Diferente de nós deficientes físicos, digamos assim, que numa sala não é necessário isto para nós, esses materiais. Nós com o livro e o professor a explicar a matéria é o suficiente. Para eles não, além do livro, vai requerer outros materiais. Por exemplo, alguém que não veja, como é que vai ser esse processo se eles estiverem numa sala de aulas conosco? Se for que eles podem lá estar, mas às vezes também a limitação vem da parte deles. Tal como, só para voltar um pouco, fazer um pequeno recuo, tal como nós temos aqui há pouco tempo, a limitação em relação a certas atividades que nós fazemos ou que nós viemos a desenvolver vem de nós. E o mesmo vem parte deles, porque eles vão estar lá na sala, o professor vai tratar a matéria, ele dá com a máquina deles, até pode ser uma máquina silenciosa, que não faça tanto barulho conforme aquele ouvir, né? Barulho que não dá tanto som, causa tanto ruído. Pode ser, porque também já há máquinas silenciosas, eu já pude ver. Só que ele próprio, o próprio aluno em si, é que notará que há uma diferença em relação aos outros. E aí nós vemos metodologias para tal, eu já estive a ler diz que o tipo de ensino para pessoas que têm uma deficiência mental, visual, tal também como da audição e da fala, é diferente daquela de uma pessoa que não tenha esse tipo de problema. Nesse caso, nós também como os deficientes físicos. Então, as escolas especiais vieram para isto. Pode dar-se o caso depois, para aquela parte da adaptabilidade, de ele poder entrar no sistema de ensino. Mas o conteúdo temático da mesma disciplina pode ser a mesma daquela que nós aprendemos, mas a maneira de a transmitir é que é diferente da nossa. A pergunta que se segue é: que profissionais poderemos ter no futuro se hoje nós restringimos uma criança com, por exemplo, síndrome de Down, uma criança autista, a estar no mesmo seio escolar que uma criança supostamente normal, que não desenvolve nenhuma deficiência física aparente? Bom, estes profissionais, nós teremos profissionais capacitados, mas a questão da exclusão, o aluno autista ou que tem a síndrome de Down, pode estudar na escola conosco? Pode. O que existe é o quê? As pessoas
não querem assumir responsabilidade. Aliás, as instituições, digamos assim, que não querem. Porque o que é que faz com que uma criança autista se sinta? Há alguma coisa que lhe cause alguma perturbação. E aí cabe à instituição conhecer, levar aquilo a sala. Então, se nós tirarmos essa parte, se nós colocarmos essa parte, nós teremos bons profissionais. Mas se nós não prepararmos isso, nós teremos profissionais, digamos assim, incapacitados para desenvolver uma certa atividade. Por quê? Porque elas foram criadas, ou eles foram criados com limites, e limites esses que em nada o ajudaram a seguir os caminhos que deviam ser. Daí que nós vemos que a exclusão dessas pessoas, nesse caso, se vou fazer aqui um pequeno contraste com aquilo que eu disse, só é uma exclusão que faz com que tanto não só eles, bem como também os outros, se sintam limitados e incapazes de preparar certas coisas, ou seja, é a famosa geração protecionista. Mas aí já é um paradoxo ao Sim, que acabaram de dizer por isso que eu disse, farei um contraste. Por isso que eu disse, farei um pequeno contraste. Têm de estar em uma escola especial, não é? Os autistas, bem como os que têm ensino médio, podem estudar na nossa escola. Mas só que aquilo que requer uma boa preparação. E também por parte deles. Pronto. Não é só da nossa, deles também. Vamos, como os dois são professores, vamos já aqui arrematar isso. Quem são as pessoas que mereçam estar em escolas especiais, segundo a vossa percepção? Nós estamos a falar sobre a deficiência e as profissões. Eu, se limito uma criança agora, de certeza que terei um profissional frustrado no futuro. Sim. Então, os senhores disseram aqui que é importante as escolas especiais. Mas, em contrapartida, já frisamos sobre o facto de termos as turmas heterogêneas, de que nós estudamos com pessoas normais que supostamente não tinham deficiência alguma e aprendemos e mostramos as nossas capacidades até agora. Sim. E o que será das crianças que são restringidas, que têm esse direito rejeitado de estarem no meio social de outras crianças que supostamente não têm uma deficiência aparente? O que será deles no futuro? Que tipo de profissionais nós teremos no futuro? Aí eu vou recorrer mais uma vez, fazer um recurso estratégico à questão familiar. Os familiares jogam um papel muito importante em situação do gênero. Por exemplo, se tivermos um parente próximo, um filho, um sobrinho, com cuidados especiais, ainda que ele tiver uma escola especial, em casa não pode ter cuidados especiais. Ele tem que conviver com os outros da mesma forma como os outros convivem. Aí sim, cabe a ele dar conta que eu não posso desenvolver a atividade Y ou fazer um recurso estratégico. Porque se essa limitação for a partir de casa, então não teremos bons profissionais. Ou ainda não sei se teremos profissional. Mas porque já começamos a receber essa limitação em casa. Agora, independentemente dele na escola ter um cuidado especial, em casa ele não pode ter um cuidado especial. Porque o que nos limita? O que nos limita às vezes não é a nossa condição física, mas é a condição com que as pessoas próximas a nós nos limitam. Então, pronto, eu ainda foco no mesmo ponto. Se as pessoas próximas nos limitam, eu estando, por exemplo, eu, Teresa, uso canadianas, uso as muletas, frequentando ou convivendo com pessoas que somente usam muletas, como é que eu terei a percepção de ter a noção mais ou menos de como é que se corre, por exemplo? Porque lá em casa você não vai conviver com pessoas que usam muleta. Na rua e no meio daquele convívio, claro que a maioria usa muleta. Lá em casa é difícil não encontrar todo mundo que não usa muleta. Mas então a escola também não tem esse papel? Tem. O que acontece? O docente também tem que buscar habilidades. Independente das limitações que ele tem, dentro daquelas limitações ele vai buscar habilidades.
E dentro dessas habilidades, ele vai fazer algo melhor ou diferente do que os outros fazem. Bom, e só para fazer aqui em relação à pergunta, eu digo, se formos a seguir a gênese de escolas especiais, eu diria que todos nós, tanto pessoas com deficiência como também pessoas que não também merecem frequentar a escola, devemos frequentar escolas especiais. Ou o inverso. Sim, é só dizer todos nós, todos, independentemente de ter ou não deficiência, termos ou não uma deficiência, todos nós. E também está a base de que todos devem frequentar escolas não especiais, escolas normais, mesmo não tendo a deficiência. O que é colocado aí em causa? A adaptação, a adaptabilidade. A Teresa perguntou como é que vai ser aqui para nós teremos resolver esta limitação. Eu vou dizer frustrados. Haverá profissionais frustrados. Primeiro, porque não foram preparados para tal, e segundo, porque se habituaram a um certo ambiente. E então onde é que vem? Sai de casa, o ambiente é este. Vai para a escola, é o mesmo. Não muda. Então se ele sai dali, sai de casa, o ambiente é aquele, vai lá em um diferente, ele vai começar a olhar, quer dizer, está com status sociais diferentes. Daí é que ele vai seguir e vai poder ver. E a partir da escola especial em que ele esteja, digamos assim, é que ele poderá ver que também pode estar lá na escola normal. Então, ele pode, quer dizer, quem começa a cortar a base das limitações e dessas especificidades é o próprio aluno. Porque ele pode fazer a formação primária, básica e até média, digamos assim, numa escola específica. Mas a superior pode fazer numa escola normal. Porque isso também pode acontecer. Ou então, mesmo a partir do primário, ele já se pode dar conta de que pode ir para uma escola normal. Eu, por exemplo, tenho um aluno autista. Eu tenho um aluno na 10ª classe que é autista. Mas, Sr. Luís, será que não está na hora das instituições públicas e privadas capacitarem os seus profissionais a fim de receberem qualquer pessoa que seja? Está. Olha, isto até por mim já devia acontecer há bastante tempo. Quer dizer, criar condições para tal. Sabe o que é que falta? Vontade política. Interesse próprio também para este caso. Porque, quer dizer, as limitações já começam a partir lá de cima. E quando chega para cá, nós somos a tentar seguir. Nós, quando encontramos um aluno com esse tipo de situação, nós trabalhamos. Tentamos fazer por meios próprios. Quer dizer, as instituições devem estar preparadas, e até há instituições, tanto públicas como privadas, que por si só, sem incentivo das instituições competentes do ramo, fazem isso, criam condições. E também, às vezes, é o próprio profissional que vai fazer isto. Tal como eu fiz, tive de me readaptar para poder ensinar, para poder trabalhar com aquele aluno. E na turma em que ele está, só há 3 que sabem que ele é autista. E olha que ele é um dos 2 alunos que nós temos. A direção sabe que ele é autista. E algo também que eu tive de chamar a atenção à mãe, porque a mãe esconde. A mãe esconde. E também essa parte é onde eu estou a dizer, os profissionais que nós temos no futuro serão profissionais frustrados porque não tiveram boa preparação em casa. Foi isso que o Dr. Robão disse. Se ele na escola é visto como especial, em casa não pode. Os pais têm de começar a mostrar mesmo os caminhos, que aqui é assim, porque nem sempre, e dizer mesmo, eu não estarei aqui sempre para te proteger. Tu também terás de seguir por seus passos e não será sempre punido. A mãe deste meu aluno pediu lá na direção, a direção infelizmente aceitou, e a direção falou conosco. E eu, por exemplo, eu apercebi-me por meus próprios, que o aluno é autista. E eu depois tive de falar com a mãe dele. Chamei a atenção e disse que este não é o meu caminho, que aí está, que nós devemos agir. Tanto é que eu pego o aluno, eu coloco assim para em frente. O problema é que o aluno, quer dizer, coisas que os autistas normalmente os seus problemas é o quê? Coisas que fazem um certo, acho que é o barulho, o ruído incomoda. E na sala eu faço de tudo para que não aconteça. Tanto é que uma vez, quando de repente eu fechei a porta de uma maneira muito brusca, que até me esqueci que ele estava lá, e foi um caso sério. Ele ficou assustado, ficou meio apavorado. Então, isso por quê? Porque ele não é preparado para tal.
E essa preparação não começa conosco, com os professores, começa com os pais. E os pais não fazem isso muitas vezes. Então daí que eu digo, se assim continuarmos, no futuro teremos profissionais frustrados e até incapazes, teoricamente bons, mas praticamente péssimos. Ok, muito obrigada, Sr. Luís. Vamos dar sequência a mais 3 questões da plateia. Precisamos de 3 questões apenas. Okay, a minha questão, um reforço que eu poderia mandar, como é que eu posso dizer? Teu contributo. Meu contributo, não é? Vou, pelo menos, dar a sequência que o doutor, não é? Disse que realmente os alunos autistas, não é? E os alunos com síndrome de Down, se bem que realmente tem uma diferença, mas os sinais e sintomas coadunam, não é? Ou seja, de acordo que realmente os alunos com esse tipo de síndromes, não é? Teriam, por simplesmente, em situações especiais, aonde realmente um psicólogo, não é, acompanhasse ele de uma forma específica. Mas especifica isso em turmas heterogêneas ou em escolas especiais? Escolas especiais. Mais tarde é que volta numa escola normal. Isto por quê? Porque o aluno autista, não é? Quando no meio social, aquele barulho muitas vezes incomoda. Logo, fica logo, como é que eu posso dizer? Fica logo rude, apresenta um comportamento anormal. Não é? Esse comportamento anormal pode levar o indivíduo, não é, a ser até atitude como se fosse alguém que realmente tem transtorno de conduta, porque ele fica totalmente agitado. E essa agitação vai perturbar outros alunos. Então, sou de opinião que realmente um aluno com perturbação de autismo, não é, seria mesmo uma escola especial. Então, Dr. Luís, concorda? Dr. Albano, concorda? Permanece a ideia? Bom, o que eu disse, eu vou reforçar, é que numa primeira fase ele pode ficar numa escola específica para tal. E depois, tendo em conta aquilo que vamos ver na sua evolução, o seu desempenho, ele provavelmente tem decidido que pode estar lá e adaptar-se à escola do ensino normal. E só para ver aqui um parênteses aquilo que eu disse antes, as escolas podem às vezes criar as condições para os alunos autistas em relação ao ruído. Muitas vezes é ao puxar a carteira, também pode ser colocarmos borracha por baixo das carteiras, fará com que isso não aconteça, que eu possa puxar a carteira e o ruído não soe assim tanto. Vi isto, até temos visto num vídeo no YouTube, e que o próprio aluno autista até agradeceu, bem como também ele pode ir ao quadro, escrever aquilo com a pedido do professor e dos colegas, que também é muito importante que os colegas estejam preparados para tal, que explicou aquilo que realmente faz com que ele se sinta, às vezes, atormentado numa sala de aula por causa do problema de autismo, aí onde está. E outra coisa, nós temos que fazer algo que é muito importante. O aluno autista, ou mesmo com síndrome de Down, nós, professores, na sala de aulas, por exemplo, numa escola heterogênea, como disse a Teresa, não devemos fazer com que ele, dentro de nós próprios, dá uma de maneira especial. Mas devemos fazer com que os colegas e o próprio aluno em si não se apercebam que ele é visto como especial. Porque às vezes essa parte também faz com que ele se incomode e que ele se sinta uma espécie de alguém excluído. É a parte também onde eu digo que a especificidade de uma situação faz com que a pessoa se sinta excluída. É aí também, quer dizer, é por isso que às vezes eu digo, o lado da especificidade, o lado negativo está aí. Vamos trabalhar nessa vertente. Daí que talvez não, tem uma certeza que o Dr. Albano se referiu a este lado. Especial tem de ser com que da maneira que nós vamos pensar sobre ele, mas a nossa atitude não é a parte, quer dizer, com que ele se sinta especial, mas sim como alguém que é normal como nós.
Porque independentemente desse problema que ele tem, ele é normal, tal como nós também somos deficientes físicos, mas somos normais. Daí que a questão da adaptabilidade é muito importante. E isto começa a partir de casa. É desta forma que eu penso e que também sei que a Teresa e o Dr. Albano pensam assim. Ok, muito obrigada. Mais alguma questão? Doutor Urbano, será que o nosso Ministério da Educação tem professores capacitados para os alunos com problema mental? Ou são mesmo professores que dão aulas normal, nos alunos normais? Obrigado pela questão. Existe uma escola específica de cuidados especiais cá em Luanda, acho que está sediada no lado dos concorrentes. Eu não posso responder taxativamente que existem pessoas preparadas nesse ramo ou não existe, mas o que eu posso afirmar categoricamente é que existe uma escola de cuidados especiais. Não sei os professores que estão lá se tiveram uma formação naquele ramo. Isso eu não posso afirmar. Mas que a única afirmação que eu posso ter é que eu sei que a tal escola existe. Sim. Agora, para responder essa questão, seria alguém do Ministério da Educação vir aqui específico para responder? Não. Nós estamos capacitados e temos professores especiais formados na área X. Aí sim, tiramos a certeza. Eu não sei realmente sobre isso. Ok, vamos caminhando para a reta final do nosso programa, né, com o tema deficiência e as profissões. Vamos dando aqui os remates finais. O Dr. Luís ficou com a palavra, queria dizer alguma coisa? Sim, eu quis dar um reforço, fazer um reforço à questão que a nossa querida colega fez ao nosso colega Albano. Bom, só para dizer que existem pessoas que têm formação para tal, mas infelizmente quase elas pouco exercem. Não sei quais são os motivos que fazem com que elas não exerçam, não sei quais são as razões, quais são as motivações que fazem com que elas não exerçam como deve ser. Porque a escola existe e lá também há profissionais, mas muitos que lá estão, na sua maior parte, não têm essa capacitação. Daí que muitos têm de se adaptar, fazem eles reinventam-se. Daí que tem essa questão, mas o Ministério da Educação, bem como pessoas, mas eu sei que poderão responder da melhor maneira, porque nós somos professores que trabalham desta forma. Muito obrigada, Sr. Luís. Doutora Albano, de tudo que já frisamos aqui e sem fugir ao tema, deficiência e as profissões, que pontapé final pode dar relativamente a isso? Quero dizer, concluindo, que não existe profissões para deficiente e não deficiente. A minha vivência mostrou-me isso. Conheço muita gente, bons profissionais, que são portadores de uma deficiência. Quero, por exemplo, mencionar o Miller. O Miller é um mecânico, o Miller é cadeirante, é um bom mecânico. O Miller é um cadeirante que conduz carro manual e automático. O Miller foi uma das pessoas que me inspirou a aprender a conduzir. Então, a primeira coisa que nós temos, que eu concluir aqui dizer, a primeira coisa que nós temos que fazer para definirmos se existe ou não uma profissão para portador de deficiências físicas, temos que desbloquear a nossa mente. Porque se nós bloquear a nossa mente, que eu não vou conseguir subir até o 10º andar, por ser deficiente, eu não vou subir. Então nós temos que desbloquear a nossa mente e ver o seguinte: se a engenheira Fedão conseguiu chegar aí por mérito próprio, ainda que eu não conseguir o 100% do que ela conseguiu, vou conseguir pelo menos 90% a 80%.
O segredo é você desbloquear a tua mente. Muito obrigada, Giovanni. Então, só para terminar aqui, fazer um pequeno resumo para dizer que a deficiência não é uma questão física, nem visual, mas sim uma questão mental. Tá? Não existem profissões específicas para deficientes. Os deficientes são capazes de tudo. Podem ser certos trabalhos, sendo eles aqueles que exijam força física. Basta que ele mentalize que sim, pode. Basta que nós mentalizemos, sim, podemos, então estamos capacitados para tal. É algo físico, é algo mental e não físico. Para mim, este é o melhor caminho. Ok, assim foi então a deixa dos nossos convidados. O melhor caminho é perceber que a gente consegue e temos forças suficientes para isso, independentemente do tipo de deficiência que possa ter. Assim fechamos o nosso programa. Desde já agradecemos a sua presença e se acompanhou o nosso muito obrigada. Voltaremos na próxima quinta-feira com mais um programa Sem Preconceitos. Até lá, o nosso muito obrigada. Fique ligado.